que que em uma audiência criminal o réu é sempre o último a ser ouvido no seu interrogatório? Porque o interrogatório é o momento que o réu tem para se defender, depois que todo o procedimento foi feito. Ou seja, a vítima foi ouvida, as testemunhas de acusação e de defesa nessa ordem foram ouvidas e é o momento que ele vai ter para se defender. Então, por isso que ele é o último a ser ouvido. E como era antes de 2008? Antes, o interrogatório era o primeiro ato. E isso causava um total prejuízo à defesa dele. Porque ele não. Como que ele vai se defender se sequer sabe por que está sendo acusado? E por quem? Então, isso causava um cerceamento de defesa, que é uma nulidade naquele ato. Então, depois de 2008 e todos os procedimentos penais, é obrigatório a seguir esse procedimento, que é primeiro a vítima, depois as testemunhas de acusação e de defesa, e depois o interrogatório. Aí sim, a acusação e depois a defesa, sempre por último a defesa. E se você for olhar na legislação, por exemplo, na lei de drogas, ainda está o interrogatório como o primeiro ato, mas isso caiu totalmente em desuso, porque os tribunais superiores, é uma orientação que todos os procedimentos penais têm que seguir o interrogatório como último ato, porque não faz nenhum sentido o réu ser o primeiro a ser ouvido. Não faz nenhum sentido, isso causa um prejuízo à defesa. E tem casos, assim, de magistrados que não querem seguir esse procedimento e isso causa uma nulidade. Então, o que tem que ser feito? O advogado tem que intervir na hora, porque isso é uma nulidade. Se você aceita isso depois você vai ter aceitado os efeitos dessa nulidade. Então, aquele ato ele tem que ser refeito. Por isso que o interrogatório tem que ser o último ato, porque o réu tem que saber por quem está sendo acusado para poder exercer a sua autodefesa.